Bom, uma igreja plantada com sucesso é uma igreja estabelecida financeiramente, uma liderança formada, uma igreja sustentável e principalmente uma igreja que planta outras igrejas. É isso que você tem deixado aqui para nós. Agora, lá no começo eu falei que cada 10 igrejas, uma pesquisa americana, cada 10 igrejas, 5 falham. Uhum. Então, como lidar com os fracassos e decepções que ocorrem durante o processo? Imagino que você deva ter algumas nesse processo. Sim, eu acho que a primeira coisa tem a ver com uma perseverança, é uma plena consciência de que Deus te chamou para fazer isso. Eu, todas as vezes que vou começar a mentoria com algum plantador, né, e ele me pede desesperadamente, né, hoje eu tenho algumas mentorias na internet que a gente tem trabalho aí específico dentro dessa área, e o cara vai lá, compra um curso, alguma coisa para fazer uma mentoria comigo, a primeira coisa que eu pergunto é o quão você está certo de que Deus está te chamando para plantar essa igreja? Qual é a convicção de que esse é seu chamado? Porque se Deus não te chamou para plantar essa igreja, vamos parar por aqui agora. A gente já para. Porque tem uns caras, cara, que acontece uma coisa interessante, né? Parece que Deus muda de ideia no meio do caminho. Eu tive uma situação de acompanhar um plantador que ele começou o projeto, e Deus estava chamando e ajudamos ele a conseguir recursos. Só que depois de um ano difícil, onde ele meteu os pés pelas mãos em várias de suas decisões, Deus mudou de ideia. Porque agora ele conseguiu um campo, uma igreja estabelecida, que ia ter um bom salário, ele abandonou o projeto e foi embora. Né? Deus mudou de ideia, porque ele falou que agora Deus estava chamando ele para fazer outra coisa, mas Deus não tinha chamado ele para plantar aquela igreja. Então a primeira coisa é ter uma profunda consciência de se Deus de fato te chamou para isso. Porque se Deus te chamou para plantar a igreja que é dele, essas coisas vão acontecer. É lógico que às vezes a gente tem algumas expectativas que elas vão além ou aquém de algumas coisas, né? Então, às vezes a gente pensa em números assim, estratosféricos e alguma coisa, e às vezes isso não vai acontecer, ou às vezes os números vão ser a mais do que você imaginava. Então toda essa dinâmica, ela está dentro de um contexto plausível e possível. Mas é Deus que vai, né, fazer aquele negócio acontecer e vai dar o direcionamento. Então a primeira coisa é isso, a gente precisa ter uma plena consciência e certeza de que Deus nos chamou para fazer isso. Se Ele nos chamou para fazer isso, Ele é quem vai validar isso. E aí, se Ele nos chamou, qual é o nosso papel do lado de cá? É nos preparar para isso. Então, se você está sendo chamado para plantar uma igreja, se prepare. De que maneira? Faça cursos nessa área, leia livros nessa área, converse com pastores que já experimentaram isso. Se você vai se aventurar a fazer um projeto, faça isso de uma maneira efetiva, então seguindo passos, não procure pular etapas, não procure atalhos para isso, mas perceba que esse trabalho árduo, às vezes de você gastar 6, 7, 8 meses preparando pessoas em um grupo base antes de começar os cultos, isso é fundamental com o resultado que você vai ter lá na frente. Então, quanto mais calma você tiver aqui, mais rápido você vai colher frutos ali na frente. Então, pense dentro dessa perspectiva. Então, se capacite como plantador, tendo essa noção de processos e sendo, inclusive, orientado por plantadores mais experientes. Prepare um projeto que seja adequado, efetivo, para poder olhar para essa igreja que vai nascer em todas as suas etapas. Faça os movimentos efetivos que você vai precisar fazer com calma, sem nenhuma ação muito abrupta. Procure parceiros, suporte, não apenas financeiro, o suporte financeiro é importante também, mas suporte estratégico para te ajudar nesses desafios e suporte espiritual. É fundamental. Uma igreja que não tem uma igreja orando por ela, ela tem a tendência de padecer, porque a oração sustenta a igreja. Existe um negócio interessante que às vezes a gente faz aqui, por concílios, começar algumas igrejas, Daniel, que na realidade, por exemplo, norte-americana, é inconcebível. Para eles, uma igreja que não tem mãe, ela não vai para frente.
Né? Não, um concílio vai começar aqui, essa igreja e tal, e essa igreja não tem uma mãe direta, né? Se ela, né, pertence, né, a todo mundo, ela não é de ninguém. Cachorro de 2 donos vai morrer de fome. Então, se ela não tem alguém que vai orar, que vai estar ali, né, por ela vai ter problemas. Então, isso é fundamental, a gente ter toda essa perspectiva. Então, não entre nessa sozinho, achando que faça isso, né, junto de uma percepção de oração, de um envio, né, de uma igreja. Tem muita gente que confunde divisão de igreja com plantação de igreja. Divisão de igreja não é plantação de igreja. Então, entenda essa compreensão de diferença das duas coisas. A plantação de igreja é algo intencional, de pessoas que são mobilizadas por um sonho efetivo de ver o evangelho sendo propagado, de pessoas sendo impactadas, de uma igreja que é pungente nascer e poder fazer a diferença, né, a cidade onde ela está estabelecida. Então, é completamente diferente do que pessoas que querem uma igreja a sua própria imagem e semelhança, e por isso elas rompem laços, né, para poder começar algo que já está fadado a ter problemas depois. Então, pense nessa perspectiva, você quer se envolver com plantação de igrejas. Maravilha. E pode procurar o Rodrigo, né? Pode me procurar. Estou lá nas redes sociais, @o Rodrigo Leitão. Eu falei um pouquinho aqui de alguns cursos que a gente tem trabalhado nessa perspectiva, né? Tanto comigo, quanto alguns cursos da Escola de Didascalia. Deus tem colocado um companheiro de jornada muito especial comigo ali na Metropolitana, que veio trabalhar comigo, que é o pastor Paulo On. Paulo tem também estado junto comigo em muitos desses cursos de capacitação, né, para pessoas que querem experimentar uma perspectiva missional do ministério. Eu tenho alguns outros cursos lá na escola específicos aí de mentoreamento para plantadores de igreja. A gente está à disposição aí para te orientar, para te ajudar naquilo que for possível. Maravilha. E Paulo On, próximo ano, pode ficar calma aí que você vai ser chamado, viu? Vou falar para ele. São Paulino com São Paulino aí. Já pronto, aí. Vai ser campeão da Libertadores ano que vem junto, então vamos comemorar, né, gravando. Uma última pergunta antes de um bate-pronto. Qual o seu maior desafio como plantador de igreja? E que mensagem que você gostaria de deixar para todos aqueles que estão neste momento debaixo de um desafio de plantar uma nova igreja? Eu acho que o maior desafio do plantador é ele mesmo. Eu acho que assim, nós somos a tampa, nós somos a limitação, então cuidar de todos os aspectos, desde o coração, desde a piedade, desde a família, isso é fundamental, né? Algumas pesquisas norte-americanas dizem que cerca de 85% dos plantadores desenvolvem algum tipo de enfermidade, seja física ou emocional, no segundo ano da plantação. Isso é uma realidade. Eu experimentei isso muito de perto. Então, eu acho que o grande desafio é lidar com a gente mesmo, né? Em todos os aspectos, porque às vezes a gente se vê aquém se o projeto... Sim. Não está indo para frente e a gente entra numa frustração. Às vezes a gente se vê além se o projeto começa a dar certo, a gente começa a confiar em nós mesmos. Então o grande desafio do plantador é lidar com o plantador. É aquilo que você tem que resolver na frente do espelho. Então eu acho que esse é o maior desafio, e se a gente chega consciente, né, na plantação de igreja que esse é o desafio, a gente também fica mais atento a lidar com isso, né? Tendo uma esposa que coloca a gente na linha, tendo pessoas a quem a gente ouve, né, para que nos ajudem dentro dessas nossas limitações. Então eu acho que esse é um bom caminho. Maravilha. Aí...